1 Timóteo 1, 15 a 17. Eu vou convidar a igreja que coloque-se em pé e nós vamos ler esse texto, todos nós em pé. Eu farei a leitura do texto e a igreja acompanhe. Aqueles que puderem, obviamente, aqueles que não puderem, fiquem nos seus lugares assentados. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos, ainda em pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida, Senhor Deus. Pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a cada mente, a cada coração aqui presente, a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus Santo, para que não somente compreendam a Tua palavra, Senhor Deus, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, entre nos corações e faça diferença, alimentando, exortando, corrigindo, tratando, ó Deus, animando, Senhor Deus, para que todos possamos colocar em prática tudo o que nós ouvimos aqui nesta noite. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, 1 Timóteo foi uma das 3 últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo estava preso, ele sabia que a morte se aproximava pelo martírio, e ele escreveu 2 cartas ao seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo, e também uma carta a um outro jovem pastor chamado Tito. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, Paulo ele faz um contraste entre falsos mestres que ensinavam uma falsa doutrina e ele, apóstolo de Jesus Cristo, que ensinava a palavra de Deus. E nos versículos que nós lemos, Paulo aqui ele expõe a sua identidade, a sua tarefa e a sua função. Eu queria aplicar essas 3 verdades à vida da igreja: a identidade da igreja, a tarefa da igreja ou a função da igreja e o objetivo. Eu falei tarefa ou função? Não, é identidade, tarefa ou função, é a mesma coisa, e objetivo. Essas 3 verdades que Paulo destaca no ministério dele, aqui nos versículos 15 a 17, e que eu queria aplicar à igreja, cada uma delas. A primeira verdade que Paulo destaca aqui está no versículo 15. Ele fala a respeito da sua e da nossa identidade como igreja. O versículo 15 fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Observe como Paulo começa o versículo 15. Ele diz: fiel é esta palavra, ou melhor, fiel é a palavra. Ela é digna de toda confiança. Paulo não vai falar coisas aqui tiradas da sua cabeça. Paulo não vai inventar histórias ou usar de filosofias humanas. Paulo não vai contar uma lenda, não. Paulo vai dizer a palavra de Deus. Ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ele está escrevendo conduzido pelo Espírito Santo. O que ele vai dizer a seguir é palavra de Deus. Não são suas próprias palavras, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele vai falar aqui em seguida, como todo o restante, ela é digna de toda a aceitação. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus que diz:
2 pontos no versículo 15: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Cristo ele não veio salvar-nos da pobreza. Cristo não veio salvar-nos das doenças. Cristo não veio salvar-nos do desemprego. Cristo não veio salvar-nos dos maus governantes. Cristo não veio salvar-nos de condições climáticas adversas. Cristo não veio salvar-nos de problemas corriqueiros na vida humana. Mas Cristo veio salvar pecadores. E observe, pecadores não são boas pessoas. Aqueles que se acham boas pessoas, aqueles que se acham merecedores de alguma coisa, aqueles que se acham bonzinhos, aqueles que acham que fazem tudo direito, aqueles que acham que têm algum mérito. Não, Cristo não veio salvar essas pessoas, de forma alguma. É interessante que nos dias em que Jesus Cristo pisou nessa terra, tinham várias pessoas assim, vários religiosos inclusive, pessoas que conheciam a palavra, mas não viam em Jesus o Cristo, o Messias prometido. Porque eles se achavam superiores, eles se achavam melhores, eles se achavam todos poderosos. É incrível, meus irmãos, que mesmo dentro da igreja existem pessoas soberbas, existem pessoas que se acham, existem pessoas que até professam o nome de Cristo com suas bocas, mas se acham superiores às outras. Mas Paulo diz: Cristo veio salvar pecadores, gente como eu, gente como você, gente miserável, gente má, gente terrível. Você pode ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, você pode estar há 10, 20, 30, 40, 60 anos na igreja, mas você continua sendo um pecador. E é gente como você e eu que Cristo veio salvar. Estava comentando com os meninos aqui do grupo de louvor a respeito de um cântico que nós não cantamos hoje. Nós não cantamos hoje. Mas a gente poderia ter cantado, né? A gente acabou se esquecendo dele e se lembrou, já não dava mais tempo. Um cântico que fala da maravilhosa graça de Jesus. Nós cantamos sim, um outro maravilhosa graça, mas tem um bem mais antigo, composto por um homem chamado John Newton. John Newton, ele era um traficante de escravos inglês. Este homem ele era cruel. Esse homem ele fazia grandes maldades com escravos no século XIX, trazendo navios cheios de escravos da África para a Europa e de lá para as Américas. Só que uma certa vez John Newton, dentro do seu navio, passou por uma terrível tempestade. Ele estava a ponto de morrer, o navio estava a ponto de afundar, e John Newton, naquele momento crítico da sua vida, ele se converteu. E mais tarde ele se tornou um pastor, e ele compôs um dos hinos mais lindos que existem, que diz: maravilhosa graça de Jesus que salvou um pecador como eu. John Newton ele tinha consciência do seu pecado, ele sabia que ele era uma pessoa terrível, e é isso que Paulo diz aqui no final do versículo 15, dos quais eu sou o principal. É interessante que Paulo não fala assim, eu sou o pecador, mas quem não é? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Paulo ele não relativiza o pecado. Paulo ele não se compara às outras pessoas e fala assim, bom, todo mundo é pecador, né? Todo mundo é pecador, todo mundo debaixo do céu é pecador. Não, Paulo ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Interessante, meus irmãos, que antes da sua conversão, Paulo era um homem terrível também, um homem sanguinário, um homem que perseguiu a igreja,
O homem que lá em Atos capítulo 8 diz que ele arrastava homens e mulheres para a cadeia, para a prisão. Diz o texto lá em Atos 8 que ele respirava ameaças. Paulo, ele tinha prazer em perseguir a igreja. Tanto que aqui no texto de Timóteo, do versículo 12 ao versículo 14, ele vai falar isso. Ele vai falar assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-lhe para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, o quê? A graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo, ele sabia quem ele era. Paulo tinha consciência do seu passado. Mas olha que interessante, Paulo, ele não diz: eu fui o principal dos pecadores, eu fui um homem mau. Não, ele fala no presente: eu sou o principal. Na língua grega, que foi a língua que foi escrito no Novo Testamento, a língua que Paulo usou para escrever, Paulo usou esse verbo ser, aqui, eu sou o principal, naquilo que nós chamamos de presente contínuo. O que é isso? No português a gente não tem esse tempo verbal. Aqui Paulo está falando o seguinte: eu sou o principal e sempre continuarei sendo o principal. Continuamente eu sou o principal dos pecadores. O que Paulo está falando aqui é que sempre ele tinha a consciência de que ele era a pior pessoa do universo. E meus irmãos, isso é incrível porque a gente vê na Bíblia, especialmente nas cartas paulinas, que houve um crescimento na consciência do pecado de Paulo. Lá em 1 Coríntios 15, 9, Paulo escreveu: eu sou o menor dos apóstolos. Mais tarde ele se rebaixou um pouco mais, em Efésios 3,8 ele falou: eu sou o menor de todos os santos. Então você percebe, primeiro ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Bom, dos 12, quer dizer 13, porque ele foi o 13º, dos apóstolos, desses 13 homens, eu sou o menor. Aí anos mais tarde, olha, de todos os santos, de todos os crentes, eu sou o menor. Agora, quando chega no final da sua vida, ele fala: eu sou o principal dos pecadores e eu vou continuar sendo o principal dos pecadores. Agora, meus irmãos, notem uma coisa: o que Paulo está falando aqui não é que ele era a pior pessoa do mundo, no sentido de que os pecados dele eram piores do que os pecados de outras pessoas. É claro que tinham pessoas que tinham pecados muito piores que o dele, mas ele olhava para si. Ele não olhava para os outros, ele não apontava para os outros, mas ele apontava para si mesmo, e ele reconhecia que ele era a pior pessoa do mundo, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Paulo, ele só teve essa consciência, meus irmãos, com a sua maturidade na fé. Crentes maduros, eles entendem isso. Crentes maduros entendem o seguinte: eu sou o principal do pecador. Eu sou o principal dos pecadores. E eu rogo a Deus que esta igreja seja uma igreja madura. Porque, meus irmãos, quanto mais tempo uma pessoa caminha com Cristo, mais ela tem consciência dos seus pecados, pois mais ela vê o quão pecadora ela é. E uma forma de explicar isso melhor é aquela ilustração que você já ouviu várias vezes da minha boca, que é aquela ilustração da faxina. Você, minha irmã, que vai fazer uma faxina na sua casa, e meu irmão também, porque maridos têm que ajudar suas esposas a limpar a casa. Posso ouvir um amém? As irmãs não falaram amém? Então vejam, você vai fazer essa limpeza a que hora do dia? Durante o dia. Por quê? Você vai abrir as janelas, o sol, a luz do sol vai entrar na sua casa e você vai enxergar o quê? A sujeira. A luz ilumina a sujeira. Se você for fazer uma limpeza na sua casa à noite com uma lâmpada bem fraquinha, você não vai enxergar a sujeira.
É a mesma coisa se você for comprar um carro usado. Você não vai comprar ele à noite, você não vai enxergar os defeitos do carro. Você vai comprar num dia de sol, que você vai enxergar os defeitos. O que isso significa? Que a luz mostra a sujeira, a luz mostra os defeitos. E quanto mais perto da luz eu fico, mais eu vejo os meus pecados. Quanto mais perto de Jesus você anda, mais você vê quão pecador você é. Se você andar longe de Jesus, se você andar perto das trevas, não nas trevas, porque Ele já te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você é um crente, você está na luz, mas você fica longe da luz. Você quer ficar na penumbra, você não quer ficar ali andando com Jesus, lendo a sua palavra, falando com Ele, vindo à sua casa, em comunhão com os irmãos. Você quer ficar na penumbra, à distância, aí você não enxerga o seu pecado. Por quê? Porque a luz é fraca. Mas quanto mais perto de Cristo você anda, se você estiver ao lado dele, próximo dele, e como que a gente faz isso? Cada vez mais que você lê a palavra dele, cada vez mais que você ora ao seu Pai, cada vez mais que você tem comunhão com os irmãos na igreja, participando dos meios de graça, participando da ceia do Senhor, quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, mais perto da luz você fica, e quanto mais perto da luz você fica, mais você vê o quão pecador você é. E aí você não olha para o lado, você não olha para os seus irmãos, você olha para você e fala: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou, não o outro, não quem está do meu lado, não quem está atrás de mim, não minha esposa, não meu marido, não meus filhos, não meus pais. Eu paro de culpar as pessoas, porque, meus irmãos, quão difícil é para alguns tratar as coisas biblicamente. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos da luz para nos corrigirmos. C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte, abro aspas: quando um homem está melhorando, ele compreende cada vez mais claramente o mal que existe nele. Quando um homem está piorando, ele compreende cada vez menos a sua própria maldade. Fecho aspas. Uma pessoa que melhora, uma pessoa que amadurece na fé, é aquela pessoa que fala: como eu sou ruim. Se você um dia for em São Paulo, na Avenida Paulista, e você vê aqueles prédios gigantes, no Brooklyn, aqueles prédios financeiros gigantes, de longe você vê o prédio, ele parece pequeno. Tudo de longe parece pequeno, mas à medida que você se aproxima desse prédio, até a hora que você fica em frente com a parede do prédio, e você olha assim, e você fala: como é grande, e como eu sou pequeno. É assim que acontece conosco. Quanto mais perto de Jesus você fica, mais você vê o quanto Ele é santo e o quanto você é um pecador. Foi isso que saiu das bocas do profeta Isaías. Isaías era um homem crente, Isaías era um homem santo no sentido de separado. Isaías, quando viu a glória de Deus, os serafins louvando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ele falou: ai de mim, estou perdido, porque a minha boca é suja e eu habito no meio de um povo de boca suja. Então, quanto mais perto de Jesus você fica, quanto mais você se aproxima dele, mais você vê o quanto ele é santo e o quanto ele é pecador. E Paulo pôde falar essas palavras somente no final da vida dele, maduro na fé, porque ele já havia andado com Cristo, tanto que ele havia conhecido Cristo, e ele falava: sim, ele é santo, eu não, eu sou o principal dos pecadores. E quando a gente faz isso, meus irmãos, como eu disse, a gente para de apontar o dedo, a gente para de achar defeito nos outros, a gente para de reclamar de tudo e de todos. Quantos crentes reclamam de tudo? Reclamam da igreja, reclamam do presbítero, do diácono, do pastor, da SAF, reclama do frio, reclama do calor, reclama do ar-condicionado, reclama que não tem água, reclama de tudo.
Mas olha o que Jesus disse, aliás, e Mateus escreveu, lá em Mateus 7, 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Que antes de eu olhar para o pecado do meu irmão, eu tenho que olhar para o meu. Primeira coisa, eu preciso olhar para o meu pecado. A igreja ela é formada de gente pecadora. A nossa identidade, pecadores. Por isso que tem, infelizmente, tantas pessoas que falam assim: eu não vou na igreja, eu sou um desigrejado. Eu já fui em tantas igrejas e só tem gente falsa, gente hipócrita, gente que é pecadora. Aí eu falo para essas pessoas o seguinte: bem-vindo, cabe mais um. Sim, meus irmãos, nesta terra nós não temos igrejas perfeitas. Se você quer ir para uma igreja perfeita, eu vou começar a orar por você, para você ir para essa igreja. Ela fica lá no céu. Você quer ir para essa igreja logo? Então ela fica lá no céu. Que aqui na terra, meus irmãos, a igreja é formada por pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, pessoas que precisam reconhecer o seu pecado. Mas vejam, o texto nos dá esperança. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Se você se reconhece como um pecador, como um grande pecador, como o principal dos pecadores, Jesus veio para você. Jesus veio para você morrer pelos seus pecados. Irmãos, eu sei, isso não é natural em nós. Quem nos dá essa consciência de pecado é o Espírito Santo. Não foi apagado ali a aula de hoje de manhã sobre o que o Espírito Santo faz. Se você não vê na escola dominical, depois você mata a sua curiosidade ali na nossa aula de hoje. Mas vejam, meus irmãos, eu tenho aprendido a fazer isso. Autoconfrontação, aconselhamento bíblico são ferramentas que Deus tem usado na minha vida para entender o quão mal eu sou. E meus irmãos, Deus tem tratado do meu coração, Deus tem tratado da minha vida de tal maneira que eu tenho visto o quão belo é Cristo, o quão santo é Cristo. Como que Ele foi amar alguém como eu? Para um pouco, olha para si, eu olho para mim. Pensa, você é ruim, não é? Eu sou muito ruim. Eu brinco, a gente conversava no seminário, eu e outros colegas, o seguinte: que Deus tem um mau gosto terrível. Ele escolheu a mim e a você, os piores. Só que a turma do fundão Ele escolheu para ser pastor, os piores dos piores. Está aqui Paulo, Pedro, João, o filho do trovão, só gente da pior qualidade. Moisés, o assassino, só os piores Ele escolhe para o ministério. Mas vejam, meus irmãos, observem, a esperança é que Cristo amou você, Cristo amou a mim. Gente má. Ele olhou para nós, Ele não viu nada de bom. Quando Ele olhou para nós, Ele não viu algo que Ele pudesse falar assim: eu vou morrer por eles. Vai lá, abre a sua Bíblia lá em Romanos 5, deixa eu te mostrar uma coisa. Romanos 5, versículos 6 a 8, ele fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por justos, Ele não morreu por bons. Se você acha que você é uma pessoa boa, Ele não morreu por você. Se você acha que você é uma pessoa justa, Ele não morreu por você. Ele morreu por pecadores.
gente ruim, gente da pior qualidade, gente miserável, gente que merecia e que merece o inferno. Nunca se esqueça disso. Se você for para sua cama hoje, e se porventura você não acordar amanhã, você estará no céu com Cristo, mas você não merece, nem eu. A gente não merece. A gente não vai poder chegar no céu e falar assim: Senhor, está aqui meu currículo, me deixa entrar. Não! Nós entramos pelos méritos de Cristo. E quando você reconhece isso, quando você olha para você e você olha para Cristo, você vê a graça. Nossa identidade: nós somos pecadores, os piores pecadores salvos, regenerados pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, nossa função: evidenciar Jesus Cristo e servir de modelo aos que crerão. Versículo 16: mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, de novo, Paulo repete, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A mudança, ela é fruto da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Paulo fala, mas por esta mesma razão. Que razão? Olha para a sua, não precisa olhar para mim agora, olha para a sua Bíblia. Mas por esta mesma razão. Que razão? Volta para o final do 15. Eu sou o principal dos pecadores. Essa razão. Porque eu sou o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia. Sabe para quem que é misericórdia? Para os pecadores. Quem se acha não pecador nunca vai receber misericórdia. E você sabe o que é misericórdia? Eu já expliquei aqui algumas vezes, você deve se lembrar. Vamos explicar primeiro o que é graça. Lembra? Graça e misericórdia são os dois lados de uma mesma moeda. Lembra? Então vamos lembrar aqui. Graça, o que é graça? Graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece. O que você não merece? A salvação, o céu. Ele te deu o céu, Ele te deu a salvação, Ele te deu Cristo, Ele te deu o Espírito Santo. Isso é graça. É quando Deus te dá aquilo que você não merece. O outro lado da moeda, misericórdia. O que é misericórdia? Então, se graça é quando Deus não... Aliás, até eu me confundo. Se graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece, Ele te deu a salvação, te deu o céu, te deu Cristo. Misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. O que você merece e eu também? Inferno. Morte, condenação, juízo de Deus, lago de fogo e enxofre. Ele não vai te dar isso. Ele não vai mandar a gente para o inferno. E vejam, Paulo está dizendo aqui, por esta razão, porque eu e o Múcio, o pastor Múcio, e cada um de vocês, cada um de nós, nos consideramos como principais dos pecadores, nos foi concedida misericórdia. Você não vai para o inferno. A gente tem falado aqui nas nossas exposições de Apocalipse, e João, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele pintou de maneira tenebrosa o inferno, falando que é o lagar da ira de Deus. Lembra o que é o lagar? Lagar é aquele lugar onde antigamente eles colocavam as uvas para serem pisoteadas e dali sair o vinho. Deus, Ele pisa sobre aqueles que estão no inferno, Ele esmaga sobre aqueles que estão no inferno. É um sofrimento terrível. O que é o inferno? O inferno é o lago de fogo e enxofre, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. É um lugar que as pessoas querem morrer, mas não conseguem e não vão morrer. Lembra do rico, na história de Rico e Lázaro?
O rico fala assim para Abraão: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Mas, meus irmãos, o inferno é um lugar terrível. A nossa irmã Consuelo, semana passada, retrasada, sofreu dores terríveis. Isso não é o inferno. Irmãos, vocês já sofreram dores terríveis? Eu também. Você já teve dor de cabeça? Enxaqueca? Eu já tive. Você já teve pedra nos rins? Eu já tive. Nossa, pastor, o senhor está podre, hein? Pedra nos rins, enxaqueca. Unha encravada? Já teve? Já. Dor de dente? Sim. As piores dores que você possa sentir nessa vida são fichinha para o sofrimento do inferno. Não dá para comparar. Agora, sabe por que você não vai para o inferno? Porque na cruz, Cristo sofreu a ira de Deus no seu lugar e no meu lugar. Ele sofreu o inferno no nosso lugar. Lembra no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. Isaías fala no capítulo 53 que nele, em Cristo, não havia beleza alguma. Que Cristo foi esmagado, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, a gente não faz ideia o que Ele sofreu naquela cruz. O que Ele sofreu naquela cruz é o mesmo castigo que as pessoas sofrem no inferno. E Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. E por isso que Paulo falando, somente gente que reconhece que é o principal dos pecadores é que recebe a misericórdia. Por isso que ele fala, por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Paulo está falando que ele era um exemplo para as pessoas que estavam ao redor dele. E o é até hoje, porque todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo. Ele fala um pouco aqui nos versículos 12 a 14 quem ele era. E ele reconhece que ele continuava sendo um pecador, o principal dos pecadores. Então o que Paulo está falando aqui? O seguinte, que a vida dele evidenciava Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, sua completa paciência. Paulo está falando o seguinte, a minha vida evidencia Cristo, a minha vida mostra Cristo, a minha vida mostra para as outras pessoas quem é Jesus Cristo. E olhem, meus irmãos, é isso que deve ser a igreja. A igreja foi colocada em Adamantina, esta igreja local foi colocada na cidade de Adamantina há 70 anos. Para quê? Qual a função? Evidenciar Jesus Cristo. Mostrar para esta cidade quem é Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Como igreja, nesta cidade, nesta região, e a nossa função individual como crentes, lá no lugar onde Deus colocou a gente, lá no serviço, lá na sala de aula, lá na repartição pública, na prefeitura, no fórum, na oficina, na sua casa, no supermercado, na fábrica, na empresa, no banco, onde Deus colocou cada um de nós. E a gente convive com pessoas, ninguém aqui vive numa caverna sozinho. A gente vive rodeado de pessoas que não creem em Jesus. E olhe, Deus, Ele é estratégico. Deus, Ele colocou cada um de nós no lugar exato, preciso, com esta função, evidenciar Jesus Cristo e a sua paciência, a sua longanimidade. Você foi colocado onde você foi colocado para que as pessoas ao seu redor vejam quem é Jesus. Muitas pessoas que estão ao seu redor nunca abriram uma Bíblia. Muitas pessoas que estão ao seu redor nunca entraram numa igreja.
Muitas pessoas que estão ao seu redor, você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, você vai para a escola amanhã, muitos dos adolescentes aqui vão voltar às aulas amanhã, e os adolescentes vão chegar reclamando, acabou as férias, que coisa chata. Ou os adultos, os que trabalham, poxa, segunda-feira, acabou o domingo, acabou o final de semana, que chato, tem que trabalhar. Mas você foi colocado nesse lugar específico para que com a sua vida, com o seu testemunho, as pessoas vejam quem é Jesus Cristo. Como? Pela mudança que Ele fez em você. É claro, as pessoas conhecem Jesus através da pregação. Você tem que pregar, você tem que falar, você tem que pregar o Evangelho onde você está. Mas não adianta nada você pregar o Evangelho se você não viver o Evangelho. Não adianta nada você testemunhar com a sua boca se você não testemunhar com a sua vida. As duas coisas caminham juntas. Você precisa falar, mas você precisa viver aquilo que você fala. E como é que a gente faz isso na prática? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Por exemplo, todos nós somos modelos. Como? Uma esposa, outrora rixosa, sabe o que é uma mulher rixosa? Uma mulher que é como uma torneira que fica pingando, irrita. Salomão fala isso lá em Provérbios. Uma esposa outrora rixosa, briguenta, reclamona, uma vez que essa esposa, essa mulher, ela é convertida, ela se torna uma esposa cristã que ama e se submete ao seu marido em Cristo, para que ele seja ganho através do seu testemunho. Pedro fala isso, 1 Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar vosso honesto comportamento, cheio de temor. Uma esposa crente pode ganhar o seu marido através, sim, da pregação, mas também do comportamento. Ela serve de modelo. A mesma coisa aplica-se ao marido. Um marido antes folgado, e está cheio de marido folgado por aí, uma vez convertido, ele se torna um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, sacrificialmente. Então vejam, meus irmãos, as pessoas, elas nos observam, nós somos vidraças, as pessoas nos observam. As pessoas que nos conhecem há mais tempo, principalmente, elas veem as mudanças. Elas veem que antigamente você estava na rodinha falando um monte de bobagem com elas. Elas sabem que antigamente você ia a lugares que você não vai mais. Elas sabem que às vezes você usava algumas substâncias que você não usa mais. Elas veem que a sua vida mudou. E como? Cristo transformou você. E é assim que a gente evidencia Cristo. É uma igreja cheia de gente pecadora. Somos pecadores, os piores, mas transformados pela misericórdia de Jesus. A gente só consegue mostrar Cristo dessa forma, meus irmãos, porque, de novo, Cristo, Ele não nos salvou de problemas humanos. Ele nos salvou do nosso pecado. Então você quer que seu marido seja salvo? Você quer que a sua esposa seja salva? Você quer que seus filhos sejam salvos? Seus pais sejam salvos? Seus colegas de trabalho sejam salvos? As pessoas a quem estão ao seu redor sejam salvas? Então, além de pregar, evidencie. Mostre para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. O pastor Ronaldo Lidório, ele certa vez contou uma história real. Ele estava numa igreja lá na Inglaterra e ele foi pregar, foi convidado a pregar, e no primeiro banco ele viu um menino de 8 anos. Menino de 8 anos. E esse menino tinha um caderninho na mão e uma caneta. E o pastor Ronaldo Lidório pregou, tal. Terminou o culto, ele ficou à porta com o pastor da igreja para cumprimentar a igreja. E esse menino se aproximou. Aí o pastor da igreja falou, pastor Ronaldo, esse aqui é o meu filho.
Ah, eu vi você no primeiro banco com um caderno, uma caneta. E você usa esse caderno para quê? Para anotar o sermão? É, pastor. E você entendeu o que eu preguei? Ele falou, não entendi nada. Aí ele falou assim, bom, então eu vou te explicar uma coisa. Eu vou resumir o que eu preguei. Você vai fazer o seguinte, amanhã você vai para a escola, você vai falar para os seus coleguinhas da escola, quem você era. Aliás, antes ele perguntou, você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Ele falou, sim, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Aí ele falou assim, então você vai amanhã, segunda-feira, na sua escola e falar para os seus coleguinhas quem você era, o que Jesus fez por você e quem você é agora. O pastor Ronaldo foi embora. Tempos depois, ele recebeu, não me lembro agora se foi um telefonema, um e-mail desse pastor, faz muitos anos isso. Esse pastor falou o seguinte, olha, meu filho virou um missionário. Porque o meu filho fala de Jesus na escola e ele fala essas três coisas. Quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou agora. E através do testemunho do meu filho, ele trouxe um amiguinho para a escola, e o amiguinho veio, um amiguinho na escola para a igreja, e esse amiguinho veio e trouxe a família inteira, e a família inteira se converteu. Então mesmo uma criança de 8 anos pode cumprir o que está aqui no versículo 16, servir de modelo e evidenciar Jesus Cristo. A igreja faz isso com cada um de nós. Nós não podemos ficar calados, meus irmãos, nós precisamos falar para as pessoas quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou agora. O pior dos pecadores, salvo por Cristo Jesus. E a terceira e última lição que esse texto nos ensina é o nosso objetivo, está lá no versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O versículo 17, Paulo vai fechar esse assunto com uma conclusão. Por isso ele diz assim, estou concluindo, estou fechando o assunto, concluindo o meu pensamento. Paulo já falou qual é a sua e a nossa identidade. Pior dos pecadores, porém salvo por Jesus. Ele já falou qual é a sua e a nossa função: evidenciar Jesus Cristo e servir de modelo aos que crerão. Então ele conclui qual é a sua, a dele no caso, e a nossa e o nosso objetivo. O seu, de Paulo, e o nosso objetivo: glorificar a Deus eternamente. Toda glória, toda honra devem ser dados somente a Deus. Por quê? O versículo 17 diz, porque Ele é o único Deus, não há outro, não existem outros deuses. Por isso que quando a gente quer a glória para nós, a honra para nós estamos sendo idólatras. Nós queremos aquilo que não pertence a nós, mas pertence a Deus, que não deve ser dado a nós, mas deve ser dado a Deus. Ele é o único Deus, Ele é o Rei eterno e imortal. Cristo é o Rei da igreja. Nós temos pregado Apocalipse aqui, nós temos falado isso, que Jesus Cristo é o Rei, e no próximo domingo a gente vai ver o texto que fala Jesus descendo os céus, rasgando os céus no seu cavalo branco, e ele desce naquele cavalo branco e atrás dele vem o exército dos céus, os seus anjos montados em cavalos brancos também, e o texto diz que no seu manto e na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vou parar aqui, senão eu me empolgo e prego o sermão do domingo que vem, mas vamos deixar para o domingo que vem. Rei dos reis, não existe outro com esse título. A rainha Elizabeth II reinou sobre a Inglaterra, sobre a Grã-Bretanha, sobre o Reino Unido, 70 anos, morreu. Os imperadores romanos, nos dias de Paulo, nos dias de João, dos apóstolos, governavam com mão de ferro, morreram. Todos aqueles que exercem autoridade sobre a terra, presidentes, juízes, ministros do STF, governadores, prefeitos, todos vão morrer. Nenhum é rei eterno e imortal, somente Cristo, somente Ele.
Por isso que Paulo fala, é para Ele a glória. Você pode ver pessoas em roupas luxuosas, em carros caríssimos, vivendo em mansões milionárias. Você pode ver homens e mulheres com poderes imensos, mas um dia chega a hora deles se encontrarem com o Criador. Acabou! Para Cristo, não. Ele é o Rei eterno, imortal. Ele é aquele que merece toda a glória e todo o louvor e toda a honra. Nós vamos passar, irmãos. Aqueles nossos irmãos que estavam exatamente neste lugar há 70 anos, passaram. Não existem mais. Várias gerações de cristãos passaram, vários pastores passaram, eu vou passar, vocês vão passar, presbíteros, diáconos, presidentes de sociedades internas, professores de escola dominical, todos vamos passar, membros da igreja, todos vamos passar. Cristo é o Rei da igreja, é o Rei dos reis, é o Rei eterno e imortal. Ele também é, o texto diz, invisível. João 1,18 nos ensina, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus, Ele é invisível, Ele é Espírito, Ele é invisível. E Deus, Ele é revelado em Cristo, por isso que Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo é visível. É claro que nós não estamos vendo Ele aqui, visivelmente, porque Ele está no céu. Mas, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você agora. Você já notou que na Bíblia, no Novo Testamento, não existe nenhuma descrição da aparência de Jesus? Não fala nada. Não fala do seu tom de pele, não fala da cor dos seus olhos, não fala da sua altura, não fala do seu cabelo, nada. Os evangelistas silenciam-se, eles não falam absolutamente nada a respeito da aparência de Jesus. Isso tem um propósito, é nós não fazermos imagens de Jesus. E por que tanta gente faz? Eles tiram da sua própria cabeça. É invenção humana, e se é invenção humana, é pecado. Por quê? O segundo mandamento nos ensina que nós não devemos fazer imagens, inclusive imagens de Deus. Mas vejam, meus irmãos, mesmo que alguém faça uma imagem de Cristo, não dá para mostrar como é Cristo. Primeiro, porque a gente não sabe realmente como Ele era. Segundo, e o principal, porque Jesus Cristo, Ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Uma ilustração de Jesus só vai conseguir ilustrar a natureza humana de Jesus, mas jamais a divina. Jamais a divina. Ele é invisível. Nós o veremos na glória, mas aqui nós não o vemos. Ele é o Rei eterno, imortal, invisível. Ele é o Deus único. Ele conclui dizendo que somente a Deus a honra e a glória devem ser dadas pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Hoje de manhã o presbítero Márcio trouxe a sua devocional e ele leu no texto da devocional João 5,44. João 5,44 diz assim: como podeis crer, palavras de Jesus aos líderes judeus, como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Os líderes judeus, eles buscavam a sua própria glória, o seu próprio louvor, o seu próprio reconhecimento. Irmãos, receber elogios é bom, quem não gosta? Reconhecimento é bom, quem não gosta? Mas, meus irmãos, na maioria das vezes a gente não vai ser reconhecido.
A gente não vai ser elogiado. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque elas podem alimentar a nossa soberba. Por isso, se você for elogiado, rapidamente dê glória a Deus. Somente a Ele. Johann Sebastian Bach, que na minha opinião foi o maior de todos os compositores, cristão, quando ele terminava uma composição, ele escrevia 3 letrinhas no final: S-D-G. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. A glória é dele, meus irmãos. Deus pode te capacitar, cada um de nós, com muitos dons. Deus pode abençoar ricamente esta igreja. Deus pode fazer essa igreja crescer exponencialmente. Deus pode encher esses bancos a tal ponto que o conselho fale assim: nós vamos comprar os terrenos aos lados e vamos ampliar o nosso templo. Mas a glória é dele. Não é minha, não é sua, não é de ninguém que está aqui dentro ou de ninguém que respire nesta terra. É apenas dele. Por isso, meus irmãos, que possamos, de fato, viver a nossa identidade. Pecadores. Pecadores, sim. Os piores dos piores, mas pecadores salvos. Alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Que possamos exercer a nossa função aqui, onde Deus nos colocou, evidenciar Jesus Cristo, servir de modelo para os que hão de ser salvos, mostrar Jesus, mostre Jesus com a sua vida, seja sal, seja luz e, por fim, faça essas coisas para a glória de Deus, apenas para a glória dele. Que Ele nos abençoe. Amém.